Olá, semioticistas. Nós, dando continuidade ao nosso curso, nós trataremos hoje de um conceito bem conhecido dentro da teoria da semiótica, que é o conceito de isotopia. E nós trataremos da estruturação sintagmática, ou seja, da isotopia do discurso. Na verdade, a isotopia ela não diz respeito à categorização em si, mas ao desdobramento das categorias semânticas ao longo do discurso. Ou seja, ela pertence à dimensão sintagmática. A problemática da isotopia permite examinar a permanência e a transformação dos elementos de significação cuja estrutura formal era depreendida pelo modelo anterior. A isotopia é um dos conceitos semióticos que, em razão de seu caráter operatório na análise concreta dos textos, tiveram a mais ampla difusão fora do campo restrito da pesquisa. E convém, em primeiro lugar, situá-lo em contexto, esclarecendo a diferença entre noções frequentemente consideradas muito próximas, que é o campo lexical, o campo semântico e a isotopia. O campo lexical, ele designa o conjunto dos lexemas de uma língua que podem ser agrupados por sua afiliação ao mesmo universo de experiência. Por exemplo, o campo lexical da estrada de ferro ou do alimento, etc. E tendo por referência um corpus em língua, esse conceito, o campo lexical, é do âmbito da lexicologia e tem pequena rentabilidade em análise textual. O campo semântico designa um conjunto de unidades lexicais dotadas de uma organização estrutural comum e que se constituem, por conseguinte, no interior de um texto ou de uma obra, um universo de significação coerente. Por exemplo, o campo semântico da feminilidade, na obra Flores do Mal. A análise dos campos semânticos pode, então, ser considerada como uma primeira etapa para uma análise temática. Mas tal análise, cujo objeto primeiro e último é a palavra, tem dificuldade em explicar o desenvolvimento sintagmático do discurso. Então, o campo lexical é esse conjunto dos lexemas de uma língua que podem ser agrupados por uma afiliação ao mesmo universo da experiência, como nós vimos o campo lexical do alimento, da estrada de ferro, etc. Por outro lado, o campo semântico ele designa exatamente esse conjunto de unidades lexicais dotadas de uma organização estrutural comum e que constituem, consequentemente, no interior de um texto ou de uma obra, no universo de significação coerente. Nós vimos o exemplo da feminilidade. Bom, é de fato essa dimensão que o conceito de isotopia tenta apreender, esse último, né? E apoiando-se de início na análise sêmica, a isotopia designa a iteração de semas ao longo de uma cadeia sintagmática. A isotopia designa a iteração de semas ao longo de uma cadeia sintagmática. E essa iteração, que é a dos elementos de significação e não das palavras, ou não das figuras e não dos signos, assegura a coesão semântica e a homogeneidade do discurso enunciado. Se nos lembrarmos da distinção inicial feita pela semântica estrutural entre núcleo sêmico e classema, ou sema contextual, compreenderemos facilmente que a iteração de um classema componente de pelo menos 2 sememas de um sintagma já basta para estabelecer uma isotopia mínima. É o caso, por exemplo, do classema canicidade, em, por exemplo, o cão late,
por oposição aos enunciados não isotópicos de o gato late ou a nuvem mia. Enfim, que não são agramaticais ou impossíveis. Assim, se nós considerarmos com os gramáticos que as grandes regras de coerência textual se apoiam na repetição e na progressão, a isotopia aparece propriamente como um dos instrumentos de tais regras, ou seja, ela assegura a repetição pela recorrência dos elementos semânticos que se repetem de uma frase a outra, garantindo a continuidade figurativa e a temática do texto, especialmente por meio dos termos de retomada, as anáforas pronominais e nominais, e provê também a progressão textual, ou seja, o aporte de informações novas por sobre o fundo de continuidade ao longo dos enunciados, quando os traços semânticos são selecionados, são assumidos e desenvolvidos na alternância e encadeamento dos temas e comentários. Nós vamos examinar, a partir do próximo vídeo, mais de perto, a concepção semiótica da isotopia do discurso. As suas definições elas variaram ao longo dos anos, atestando as evoluções da própria semiótica, que progressivamente pôs o estabelecimento das isotopias na dependência da enunciação.